uma outra informação, uma outra notícia, o anúncio das desistências de Kim Kataguiri, do Partido Missão, e Paulo Serra, do PSDB, da disputa pelo governo de São Paulo, acabou acendendo um alerta na pré-campanha de Fernando Haddad sobre uma possível vitória de Tarcísio de Freitas já no primeiro turno. A ida de Haddad para o segundo turno é considerada pelo PT como essencial para o sucesso da campanha à reeleição do presidente Lula. A avaliação é de que é preciso garantir o palanque a Lula no principal estado da federação para evitar uma vitória com uma grande margem para o senador Flávio. Apesar desse cenário preocupante, a pré-campanha de Haddad considera as desistências como algo esperado. A leitura de que ambas as pré-candidaturas eram frágeis, tanto de Kim como de Paulo Serra, devem sair como deputados. Recebendo a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is, uma leitura de integrantes do PT aqui de São Paulo que entendem que há sim a possibilidade de vitória de Tarcísio de Freitas em primeiro turno para o governo, né? A reeleição de Tarcísio, uma vez que 2 pré-candidatos acabaram anunciando a desistência do pleito. Kim Kataguiri, do Missão, e Paulo Serra, um político conhecido do ABC paulista, ele é do PSDB. Deixa eu começar com o Mota, que é do Rio, mas acompanha os movimentos aqui de São Paulo, né, Mota? Sempre conectado com esses movimentos da política aqui do estado de São Paulo, e há essa leitura de que Tarcísio poderia ganhar no primeiro turno, uma vez que esses 2 pré-candidatos eles têm muito mais a ver com o eleitor de Tarcísio de Freitas do que com o eleitor do Partido dos Trabalhadores, Mota. Em política as surpresas são muitas, né? E fazer previsão é sempre uma coisa arriscada. Mas é possível que o PT venha se arrepender profundamente de ter lançado um candidato para concorrer com Tarcísio. Porque veja bem, companheiro, é compreensível essa ideia, né, de que lançar uma candidatura do PT ao governo de São Paulo é bom porque dá um palanque ao candidato do PT à presidência da República. Pode ser, mas se a derrota desse candidato para Tarcísio assumir uma dimensão vergonhosa, o que era uma vantagem pode se tornar um grande prejuízo. E a figura em questão, né, Luiz Felipe Dávila, não quer ter um tetra no currículo, né? Um tetra derrotado nas eleições é uma coisa muito chata, né, Dávila? Já tem, viu? É melhor então não entrar na eleição. Tem até convenção para dizer que não vai sair candidato, porque senão já vai ter o tetra com certeza. Pode usar a camiseta com as estrelinhas lá bonitinho, que nem a seleção. Mas o ponto é o seguinte: a vitória de Tarcísio de Freitas no primeiro turno e a ausência de um candidato competitivo em Minas Gerais mostra que o PT tem nos 2 maiores colégios eleitorais palanques frágeis. Isto é altamente preocupante para um presidente que vai disputar a reeleição. Então, não é só apenas o que representa a derrota, a eventual derrota de Haddad no primeiro turno em São Paulo, é o que representa a fragilidade do palanque do PT no maior colégio eleitoral do país. E esse mesmo problema que ocorre em Minas. Em Minas, a direita tem vários candidatos, a esquerda ainda não tem ninguém, não tem nenhum candidato competitivo. Então, candidato, isto é muito preocupante para a reeleição presidencial. Nos 2 maiores colégios eleitorais, não há candidaturas competitivas. Pois é, deixa eu chamar também o Bruno Musa para avaliar essa situação. Você, Musa, Kim Kataguiri e Paulo Serra, em algum momento, sinalizaram que poderiam disputar o governo do estado de São Paulo. A leitura deve ter sido qual? Vai ser muito difícil disputar com Tarcísio, todas as pesquisas colocam ele muito à frente dos demais candidatos. Melhor optarmos nessa busca por uma vaga no Legislativo. E Haddad nessa história, como é que fica? Perdendo mais uma vez, como de fato acontece sempre aqui em São Paulo, ou quase sempre.
Mas quando não ganhou, ele também teve... Quando ele ganhou, ele teve uma taxa de aprovação muito, muito baixa aqui na cidade como prefeito. Então, no meu entender, é uma decisão completamente estratégica e inteligente. As possibilidades deles, seja de Kim ou de Paulo Serra, eram praticamente nulas, por não dizer totalmente nulas. E isso abre caminho, sim, para que realmente o Tarcísio consiga se consagrar reeleito, digamos assim, já no primeiro turno. As probabilidades de Haddad ganhar aqui, no meu entender, e como todos nós já comentamos aqui há muito tempo, elas são muito baixas, né? O Tarcísio tem uma boa aprovação aqui, e, consequentemente, Caniato, isso coloca o PT numa situação extremamente complicada. Mais uma vez, a gente fala daquilo, as possibilidades de herança do PT depois de Lula, hoje elas são muito, muito baixas, ainda mais com o mundo fazendo essa mudança, como a gente já falou, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Então, as probabilidades do PT, elas se tornam cada vez menores. Ele é um partido altamente dependente da figura de Lula, que hoje está já um idoso, fazendo, enfim, tudo que ele fala de besteiras, que dá munição para a oposição, fora toda a herança da crise econômica, de um ciclo econômico muito mais longo, que agora as contas e o óbvio começa a chegar. Então, no meu entender, é uma herança muito difícil para o PT, que quando nós analisamos já nas últimas eleições, não digo para presidente, eu digo até mesmo para as prefeituras, nós vemos que o PT ele vem se transformando num partido muito, mas muito menor do que ele foi um dia. Então, ele sobrevive através aqui da figura de Lula, mas há uma imensa dificuldade dele conseguir se perpetuar nos grandes centros do Brasil. Ainda no Nordeste é uma exceção, mas nos outros polos é bem difícil. Pois é, naturalmente os nossos comentaristas falam sobre possibilidades, principalmente quando nós olhamos para as várias pesquisas que colocam o atual governador muito à frente dos demais pré-candidatos. Mas nós só teremos a certeza e só saberemos após a conclusão da apuração. Nem sabemos se o candidato ou pré-candidato do Partido dos Trabalhadores sairá. Ao que tudo indica, sim. Mas como bem disse o Luiz Felipe Dávila, é preciso aguardar a sacramentação, a confirmação após a convenção dos partidos. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo para trazer também as impressões. Essa já é uma sinalização, quando dois pré-candidatos desistem, de uma leitura que muitos partidos fazem em relação ao que acontece, ou qual é a percepção da população em relação ao principal candidato, que é o atual governador, Beraldo, por isso que eles optam em disputar uma vaga no Legislativo? Renato, a política é feita por profissionais, né? E nela nada é por acaso, especialmente num estado como São Paulo. Se a gente pegar os fatos recentes, a cronologia, né, a dinâmica dos acontecimentos foi a seguinte: Kim Kataguiri chegou a marcar, salvo engano, 8% de intenção de voto nas pesquisas para governo de São Paulo. Paulo Serra se lançou pelo PSDB, estava ali buscando, né, um lugar ao sol para crescer a sua candidatura, num estado importante para o PSDB, berço do PSDB, onde as grandes figuras históricas, né, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, José Serra, muitos nomes de muito peso no PSDB, e o partido mingou no estado, como mingou no Brasil inteiro, e agora ter um candidato ao governo do estado que pudesse ajudar nas campanhas para o legislativo, nesse esforço de recuperar a relevância do PSDB, fazia todo sentido. Só que aí houve um encontro de Kim Kataguiri com Paulo Serra, tiraram fotos juntos. Então, eles mostraram ali que tinha um diálogo, obviamente se especulou que fariam uma aliança, que poderia ter ali uma chapa missão PSDB, e isso tudo ficou ali no campo das ideias, nada foi confirmado, mas aí, no mesmo dia, ambos desistem das suas candidaturas. Não parece estranho com esse enredo todo? Então, por que isso aconteceu, Caniato, na minha visão? Porque houve uma compreensão de Kim Kataguiri e do Partido Missão
da mesma forma que houve uma compreensão de Paulo Serra e do PSDB, que o melhor cenário para São Paulo, já que seria muito difícil eles conseguirem chegar ao segundo turno para disputar essa possibilidade de chegar ao Palácio dos Bandeirantes, o melhor cenário para São Paulo é que fosse uma eleição 100% polarizada entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, porque assim a chance de se resolver essa eleição a favor de Tarcísio de Freitas no primeiro turno é enorme. E aí isso se soma, Caniato, à notícia agora de ontem, que eventualmente o Márcio França poderá se lançar candidato ao governo de São Paulo também. E aí as pessoas, nossa, eles brigaram. Márcio França, que era do governo Lula, deve estar chateado com Lula, com Haddad, eles brigaram. E não, essa possível candidatura de Márcio França é um ato desesperado de Fernando Haddad de impedir que a eleição seja liquidada no primeiro turno. É uma estratégia de Fernando Haddad, do PT e do Lula, de não apenas reforçar o palanque em São Paulo, mas especialmente de ter Márcio França, que já foi governador, já foi candidato à reeleição, foi muito bem votado, quase ganhou de João Dória, que ele possa tirar votos preciosos do Tarcísio de Freitas e levar a eleição para o segundo turno. E aí eu termino lembrando, o Dávila falou disso também, mas eu reforço, se nós olharmos para a situação do PT nos palanques estaduais, é um problema gravíssimo, não apenas em Minas Gerais, que o Dávila citou, mas se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, a eleição lá não vai ser vencida pela esquerda. Santa Catarina, a esquerda não vai dar nem para o cheiro. Paraná, não existe candidatura viável de esquerda. Rio de Janeiro tem, mas olha a qualidade. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, a candidatura ao Senado é da Benedita da Silva, da Bené, que está com quase 90 anos de idade. Todo o meu respeito à história da Benedita da Silva, mas isso simboliza a incapacidade, a incompetência da esquerda de se renovar. Eles não conseguem encontrar e abraçar novas lideranças. Estão recorrendo a Bené, que segue lá firme, entregando a energia que ela tem para poder ajudar nesse projeto da esquerda. E ficaram no colo do Eduardo Paes. São Paulo não tem nenhum indicativo de que o Haddad, saindo do Ministério da Fazenda, deixando 80 milhões de inadimplentes, o país com as contas públicas destruídas, um desequilíbrio fiscal tremendo, as pessoas sentindo o peso, não apenas dos 15% de juros da taxa Selic, mas especialmente dos 400% de juros do cheque especial e do cartão de crédito. Não há como um candidato ter um discurso que emociona as pessoas com esse histórico de destruição na economia deixado por Fernando Haddad. Minas Gerais, deserto absoluto. E vai para os outros estados, vai para a Bahia. Candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues, destruiu a Bahia está dominada pelo crime. Vai perder a reeleição, muito provavelmente, para ACM Neto. Então, a situação do PT, a situação da esquerda brasileira é terrível. E São Paulo demonstra o desespero que eles têm agora com este ensaio de lançar o Márcio França para o governo também.